Na década de 80, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a existência, ó, atenção aí, da síndrome do edifício enfermo. A Biane? Sabe o que é? Nada mais é que um conjunto de doenças estimuladas pela poluição do ar em espaços fechados. E o que podemos fazer para transformar a nossa casa em um ambiente com mais saúde? Hoje, a bióloga e designer de interiores com PhD em Ciências da Saúde, Luísa Andrade, vai nos mostrar o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para deixar o nosso lar, a nossa casa, mais saudável. Seja muito bem-vinda, boa tarde, feliz ano novo para você. Para você também, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Eu achei esse tema incrível. Não é? E já que a gente estava falando agora, né, das nossas metas e de se organizar e de planejar, a nossa saúde depende muito do lugar onde a gente está. Que Com seja certeza. o trabalho ou que seja a nossa casa, não é? Mais do que as pessoas imaginam, que faz uma diferença muito grande você viver num ambiente saudável. E o que é fazer um check-up de casa? O check-up da casa é mais ou menos como um check-up médico. Dentro do trabalho que eu faço da consultoria, que a gente faz esse check-up, a gente analisa a qualidade do ar, a gente analisa a quantidade de carga tóxica, né, de químicos que tem dentro da sua casa que estão te fazendo mal. A gente faz uma avaliação de campos eletromagnéticos, qualidade luminosa, qualidade acústica. Tudo isso vai influenciar na saúde, na sua saúde. A gente fala saúde da sua casa, que vai influenciar na sua saúde. E todos esses aspectos, que você falou muito de qualidade do ar lá, mas todos esses aspectos estão dentro dessa síndrome do edifício enfermo. Uau! Que causa esse tanto de doenças, que a gente às vezes tem um monte de sintomas e a gente não linka esses sintomas a alguma coisa que está dentro da nossa casa. Como o que, por exemplo? A quantidade de químicos que a gente usa, por exemplo, nos produtos de limpeza é uma delas. Hoje em dia usa-se... A gente entra no mercado, né, para comprar um produto de limpeza e a gente tem de todos os tipos. O que exatamente a gente está comprando? A gente está preocupado, esse produto vai limpar rápido, esse produto vai matar todos os germes e todos os vírus, mas qual a consequência que tem do que você está utilizando? E tem outras formas de você fazer isso de forma mais saudável, que não vai causar tantos problemas para você, para a sua saúde. Um dos problemas dos produtos de limpeza são as essências artificiais, e as essências artificiais estão poluindo muito o ar dentro da nossa casa. Quando a gente fala de qualidade do ar, às vezes a gente pensa, é a poluição que está vindo do lado de fora. É a né? poeira. É a poeira, é o excesso de quando mora em grande cidade, o carro que está do lado de fora emitindo aquele tanto de poluição. Mas não é, muitas vezes são o que está dentro da sua casa que está poluindo o ar. Né? É mofo, essa quantidade de químicos, como não tem circulação de ar também, químicos que vêm até do estofado, da instalação de pisos, da tinta da parede, tudo isso vai se acumulando. E como que a gente consegue organizar e observar isso em casa? A gente pode, primeira coisa, abrir janelas todos os dias. Aqui no Brasil ainda tem esse hábito diário, as pessoas tem esse costume, mas está se perdendo muito em ambientes de escritório, por exemplo, que o ambiente fica muito fechado, às vezes as janelas foram feitas para ficar fechadas. Em outros países, isso é muito comum, janelas que não abrem, né? Mesmo em casas. Então, a gente tem que ter esse costume, não só de deixar... abrir as janelas todos os dias, mas deixar o sol entrar, abrir cortina também. Legal. Né? Deixar o sol entrar, porque o sol também vai fazer essa circulação de ar, vai impedir o crescimento de mofo. Agora está numa época muito propícia para mofo, né? Só chove. Úmido e quente. Então, os mofos, as regiões que tem mais costume de aparecer mofo dentro da sua casa, estão lá feliz da vida aparecendo, e a gente tem que se ligar nisso e ver o que pode fazer para eliminar de vez, né? Porque não adianta, por exemplo, no caso do mofo, só pintar a parede. O mofo cresce por trás da tinta e os esporos vão sendo liberados. Então, é um cuidado. E o que mais que a gente pode fazer? Com relação, uma das coisas muito importantes, o doutor estava falando de cortisol, uma das coisas muito importantes é a gente dormir bem. Dormir bem, se a gente não dorme bem, um monte de regulações hormonais, endócrinas não acontecem e as consequências para isso são inúmeras. Então, o nosso quarto de dormir é um dos ambientes mais
importantes dentro da nossa casa. A gente precisa fazer com que o nosso quarto de dormir seja saudável. E hoje em dia, o que a gente tem feito? A gente tem colocado tanto eletrônico dentro do nosso quarto na hora de dormir e a gente não se liga na importância no mal que esses eletrônicos estão fazendo. E não é só porque está ali te chamando a atenção, é porque as ondas que são emitidas por esses eletrônicos, o seu celular, por exemplo, carregando do lado da sua cama, ele está vindo com ondas elétricas, porque geralmente, além de estar do seu lado, ainda está carregando. As ondas que vêm das redes de telefonia e a onda que vem da rede de Wi-Fi. Então, quando você está dormindo, essas ondas, elas chegam no seu cérebro, mesmo que você não tenha consciência disso, e ela atrapalha o seu sono. Muitas vezes você fala, eu dormi a noite inteira, mas você não passa por todo o ciclo do sono. E aí eu pergunto sempre, você dormiu bem, acordou descansado ou você acordou cansado? Porque a gente tem essa sensação que dormir a noite inteira significa dormir bem. E se você não passa por todas as fases do seu sono, você não dormiu bem, porque essas regulações hormonais, endócrinas que acontecem, elas acontecem quando você passa por todo o ciclo do sono. Então, é importante que a gente elimine, não durma com o celular do lado da cama. Hoje em dia, nem só o celular, é o celular, o relógio, o fone de ouvido. Exatamente. Mais a TV. E tira da tomada, tem que tirar da tomada também. Tem que deixar, se possível, deixar carregando em outro cômodo. De preferência, se você acha que precisa do celular, está preocupado por causa do relógio, do despertador ou alguém que vai te ligar, deixa em algum lugar do seu quarto que não seja do lado da sua cama. Né, que ali fica muito próximo da sua cabeça. Até porque na hora que despertar, pelo menos você levanta para ir atrás. Isso, aí exato. Não precisa ligar o soneca, né? Exato. O Léo tem uma perguntinha para você. Claro. Tem uma perguntinha. Em relação a deixar a casa mais saudável, também tem algumas coisas a ver com a cor das paredes, tipo de móveis que você utiliza e a luz artificial. Tem a ver com isso também? Por exemplo, luz amarela no lugar certo, luz branca no lugar correto? Influencia também? Sim. São os aspectos visuais, né? Então, cores têm uma influência muito grande no nosso emocional. Né? E a gente já sabe isso, tanto que as indústrias de comerciais, o marketing trabalha muito a cor, né? Às vezes para te deixar com fome, às vezes para te deixar mais atento. E dentro da nossa casa, a gente também sofre influência das cores que a gente usa dentro de casa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, às vezes, se você é uma pessoa muito agitada e você usa cores que são mais agitadas, aquilo vai ser muito para você. Então, você pode usar as cores ao seu favor, e se você conhece que cor, é muito pessoal, né? Você tem que se conhecer, é um trabalho de autoconhecimento. Com relação aos objetos que a gente tem dentro de casa, né? Eu gosto de falar que quanto mais natural, melhor. Quanto menos sintético o material que você utiliza, se você vai usar um tapete, procure por materiais mais naturais. Se você vai utilizar um estofado, uma cortina, procure por materiais mais naturais. Na hora de dormir, a sua roupa de cama, né? Procure por materiais naturais, afinal de contas você vai estar em contato com aquele material o tempo inteiro. Se é um material sintético, ele está liberando alguns químicos e algumas toxinas ali. Nossa, é muito legal isso, Quanto mais natural, melhor. Melhor. Aqui, a gente tem uns exemplos pra gente limpar, fazer aquela limpeza de casa. Vamos ali? Vamos lá. Que você explique bastante sobre isso, que eu achei muito legal. Os seus aparelhinhos, pode ficar aqui. Tá. Quero saber como é que funciona tudo isso. Esses aparelhos são os aparelhos que eu uso nas consultorias. Esse daqui, por exemplo, ele mede a qualidade do ar, então ele me informa tanto a quantidade de compostos orgânicos voláteis, que são componentes voláteis que estão no nosso ar, que vai me indicar se o ar ali está poluído ou não. Ele vai indicar também a quantidade de formaldeído, que é um gás que é muito encontrado dentro de ambientes fechados, por conta da quantidade de produtos sintéticos, e ele me indica quanto de formaldeído tem naquele ambiente, e também de particulados, que são partículas
partículas às vezes de poeira, partículas de poluição, então eu consigo fazer essa avaliação Que legal! da qualidade do ar. Esse daqui é um aparelho que mede tanto campos elétricos quanto campos magnéticos, que vem dos aparelhos eletrônicos. Então, se ligar um desse aqui agora, já era. Não, Tudo isso ligado. assim, obviamente que eu não vou falar com vocês, vocês têm que tirar todos os seus o eletrônico da sua vida. Não é assim que funciona. Mas na hora de dormir, você precisa deixar o seu corpo descansar. Então, eu uso muito esse aparelhinho dentro do quarto para mostrar para as pessoas, olha o quanto de carga eletromagnética que está aqui, né? Torres de alta tensão também, quando eu vou fazer consultorias e que eu vejo que a pessoa mora perto de muito próximo de torres de alta tensão, de antenas de telefonia ou de Wi-Fi, eu também faço essa medição em casa, porque pode ter uma alteração muito grande do campo magnético e elétrico ali dentro, e isso vai fazer bastante mal. Tem até uma vez eu fui numa médica e que tinha uma coisa que você colocava meio que o pé na água, para tirar um pouco de tudo isso que a gente vive em casa, principalmente dessa parte tecnológica e tal, e a água mudava de cor, enfim. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso também, não tem? Não conheço. Não, é muito legal. Vou tentar trazer alguma coisa assim, que o nosso corpo absorve, acaba ficando com tudo aquilo, né? Por isso não descansa, não relaxa. E na hora de dormir é importante que você deixe o seu corpo reciclar, se recalibrar. Né? Mas se você dorme e está com esse tanto de eletrônico ao seu redor, nada acontece. Nada acontece. E esse é o quê? Esse daqui é um aparelho que mede várias coisas, tanto temperatura, qualidade luminosa, barulho, né? Barulho também é uma coisa que interfere muito, tanto na hora de dormir quanto em momentos de concentração. Às vezes o seu trabalho exige que você tenha muita concentração, então é legal que você tenha um ambiente tranquilo e silencioso para trabalhar, senão isso vai gerar mais estresse. Né? Então é importante. A qualidade luminosa também. Em ambientes de trabalho é legal que você tenha um certo tipo de iluminação. No seu quarto é outro tipo de iluminação. Aqui no estúdio a gente tem que ter essa iluminação mais forte. Então a iluminação tem que ser adequada para cada ambiente e eu consigo medir essa quantidade luminosa com esse aparelhinho. Muito também. legal. Quando a gente fala, estou feliz porque a minha casa está com um cheiro de limpinha, isso é positivo ou não? Depende do que você está usando para deixar a sua casa limpinha, cheirosa. Se for essência artificial, é a primeira coisa que eu falo. A gente precisa tirar todas as essências artificiais do nosso ambiente. Essências artificiais, diferente de óleos essenciais, são duas coisas diferentes. Né? Óleos essenciais, eles são produtos retirados de caule, de folhas, é uma substância pura. A essência artificial é uma substância química, ela é produzida em laboratório para imitar o cheiro de alguma coisa. Pode ser um cheiro de lavanda, um cheiro de laranja, um cheiro de qualquer coisa ele já tem. Só que é uma substância química e o nosso corpo ele não recebe muito bem isso. Você pode até sentir que o cheirinho tá gostoso, porque o nosso cérebro também ele reage bem aos cheiros, né, ao olfato. A gente tem uma sensação, às vezes, de alegria quando a gente sente um cheiro de alguma coisa que vai te lembrar alguma coisa da sua infância. E isso vai te fazer bem emocionalmente, mas quimicamente, se for uma essência artificial, aquilo ali é um disruptor endócrino, tá fazendo várias coisas ruins para o nosso organismo e a gente precisa eliminar. E uma das coisas que tem mais essência artificial dentro da nossa casa, além dos difusores de palito, dos velas, né? Hoje em dia muita coisa, são os produtos de limpeza, né? Porque a indústria de limpeza, ela nos acostumou com isso. Para ter uma casa limpa, é uma casa cheirosa e não tem nada a ver. Você consegue limpar a sua casa e deixar ela livre de bactérias, vírus, sem que ela esteja cheirosa. Com apenas o quê? Com apenas bicarbonato, álcool 70, bicarbonato, que é esse que tá aqui, vinagre de álcool e um sabão. É isso que a gente precisa. E os óleos essenciais, que eu vou falar um pouquinho deles. Que a gente também, né, gosta de casa cheirosa. Gosta de um cheirinho. Mas se a gente usar os óleos essenciais, a gente tem esse cheiro gostoso de forma saudável. Legal. Né? E os óleos essenciais, eles não só entram para deixar a casa cheirosa. Eles têm uma função muito melhor que a essência artificial, porque eles são bactericidas, virucidas, fungicidas, inseticidas, dependendo de qual óleo essencial você usa. Que legal. Então, a principal função do óleo essencial não é deixar um cheiro legal. Ele tem essas funções de deixar a sua casa saudável, limpa,
E é com isso que a gente vai conseguir. E o que a gente pode, por exemplo, de óleo essencial, o quanto a gente colocaria para limpar a casa e qual deles seria interessante, por exemplo? É bem pouquinho, principalmente se você usa um óleo essencial de qualidade. É importante que você escolha um óleo essencial de qualidade, porque aí você tem um óleo essencial puro e bastante concentrado. Então você usa bem pouquinho. Esse vidro, por exemplo, vou pegar um aqui que é o que eu acho mais legal para limpeza. Esse é um vidro bem pequenininho. Aí dá a sensação, nossa, mas é tão pequenininho, mas você usa. Mas você usa às vezes 2, 4 gotas desse óleo essencial. Ele é suficiente porque ele é bem puro e bem concentrado, né? Você pode, por exemplo, misturar no seu álcool ou no vinagre de álcool para fazer um multiuso, um óleo essencial de eucalipto. Eu amo eucalipto para limpeza. Não só porque ele tem um cheiro gostoso de limpeza, né, que a gente já está acostumado, mas porque ele tem propriedades que são antifúngicas, bactericidas e virucidas. Então, você limpa a sua casa com esse produtinho. Coloca 2, 3 gotinhas. Para mais ou menos 200 ml, que eu acho que tem isso daqui, você vai usar de 5 a 10 gotas desse óleo essencial, nesse recipiente. Legal. Na minha cozinha, por exemplo, eu uso como multiuso para limpar a bancada, para limpar o forno. Eu uso vinagre de álcool, que é um excelente produto para tirar sujeira. Ele amolece a sujeira e você consegue limpar facilmente, com óleo essencial de limão ou eucalipto, que são excelentes opções. Eu adorei. Você podia voltar? Claro. Para contar pra gente um pouquinho dos cheirinhos e o que eles significam, até pra gente dormir melhor, né? De repente no quarto, o que a gente pode colocar e onde que a gente pode colocar, porque é muito legal, é muita informação, mas essa parte que a gente, agora aprendemos, não precisa de muito e vamos deixar cheirosinho, mas de uma forma que a gente fique saudável também, né? E eu achei isso incrível. Seja bem-vindo, obrigada por hoje. Um maior prazer, obrigada a você. E aos poucos, né, que a gente vai mudando os nossos hábitos e vai entendendo a importância de uma casa saudável e da nossa saúde, ficar bem, feliz, influencia em tudo, né? Tudo. No nosso humor, em tudo, minha gente. Você de casa, faz o seguinte, ficou com alguma dúvida? Ficou, né? Quer perguntar um monte de coisa? Aproveita, segue ela no Instagram, @Luísa Casa Saudável. Tudo junto. Luísa.casasaudável. Luísa.casasaudável. Aí vê se no GCzinho tá certinho, que eu acho que no GC não tá. É Luísa.casasaudável, tá bom? Aproveita, segue ela lá no Instagram, faz pergunta, fala que viu lá aqui no Santa Receita. E já pede tema para as próximas, combinado? Obrigada, viu? Obrigada.